noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês essa noite. Essa casa tem sido para mim nos últimos dias um esteio, algumas aflições e algumas dificuldades que eu venho passando juntamente com a minha esposa, na minha família. Isso não é segredo e também não é uma prerrogativa somente minha. Nós estamos aqui reunidos justamente porque temos saudade de Jesus. E no Evangelho, que nos fala muito bem na questão da melancolia, num determinado capítulo que me foge agora, a melancolia ela nada mais é do que essa saudade que nós sentimos do ambiente espiritual que é a nossa casa real. É onde de fato nós vivenciamos os melhores sentimentos de amor, de solidariedade, de fraternidade com entes queridos, amigos, e nos reconciliamos de fato com eventuais desafetos. O tema da noite, bom, eu primeiramente me apresentando Augusto Mota, eu trago o abraço da Casa Centro Espírita Paulo de Tarso, que é localizada no Estreito, uma casa que eu frequento há muitos anos, mas agora residindo aqui no Santinho, comecei a frequentar a casa e, como eu disse, comecei a me habituar com a vibração maravilhosa, com um ambiente sereno, simples e humilde, como se aqui fosse a casa do caminho de Pedro, onde os apóstolos iniciaram de maneira sublime, mas humilde, muito simples, a pregação do Evangelho do Cristo. E o tema da noite tem muito a ver com isso, inclusive com o que a nossa irmã leu a respeito da citação de Joana de Ângeles. Fala da reforma íntima e fala da fé. É o capítulo 28, Pedi e obtereis, em alguns itens mais específicos, quais sejam a eficácia da fé e da prece, o mecanismo da prece e também louvor. Esse objetivo da prece. Então, como ela bem disse, é um momento de reflexão e nós devemos aproveitar ao longo dessa humilde apresentação como está o mecanismo da prece no nosso lar, em nós, na reflexão que fazemos a respeito da vida, do real objetivo da vida, como estamos com a família em questão do Evangelho no lar, das preces que fazemos, dos momentos em que nos reunimos, ou mesmo solitários, ao acordar, ao deitar, na casa espírita, enfim. A eficácia da prece é um primeiro item desse capítulo, e ela vem muito bem dizer o seguinte, que a nossa vida ela é repleta de inúmeras situações, mas nenhuma delas é por acaso. Não existe a casualidade, existe sim a causalidade. O que é que os espíritos querem nos dizer com isso? Que, de acordo com a lei de causa e efeito, as leis naturais que regem o universo e que estão fixas e crescentes em entendimento no nosso inconsciente coletivo, individual, essa questão da causa, ela é fundamental para que possamos entender que nada acontece por acaso. O Evangelho vai nos dizer que não existem penas imerecidas. Jamais, eles nos dizem, jamais sofremos sem causa. Os sofrimentos pelos quais nós passamos, eles têm um objetivo. Eles realizam em nós transformações que facilitam, por mais incrível que pareça,
esse trabalho da reforma íntima, desde que, através de um instrumento, de uma ferramenta fundamental, que é a prece, além de outras que utilizamos, como as reuniões em que nos encontramos agora, a leitura, o Espírito de Verdade, no capítulo 6, Cristo Consolador, ele vem nos dizer: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A instrução é fundamental. Então, quando nos instruímos e alcançamos a luz do entendimento, essa luz que o Cristo nos fala com tanta... Pois não. Alguém tem carro aqui no poste ali, ó, é a NHE 4486, que está atrapalhando a passagem desse programa. Ok. Essa questão da importância da reforma íntima, como foi dito, por intermédio da prece, ela se torna mais acessível e mais inteligível. Nós começamos a compreender que, se sofremos, existe uma causa. Como o nosso irmão Ricardo estava falando, se não me engano, na quinta-feira, no final dos trabalhos. A eficácia da prece, ela é, mesmo se fazemos o Evangelho no lar, ou em momentos que sequer estamos pensando em Deus, mas estamos reunidos com amigos, em família, ou no ambiente externo, em contato com a natureza, toda essa emoção, ela é oriunda desse mundo espiritual. E nesses contatos, nesse intercâmbio que a prece nos fornece, e a eficácia, como diz o Evangelho, ela ocorre porque, embora alguns da nossa vida, alguns acontecimentos estejam mais ou menos pré-determinados, e nós tenhamos aí o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de ir e vir, de pensar, de falar e de agir como bem quisermos,